São exatamente 4h40, 4h50 da manhã, cara, e eu tô sem dormir até agora. E parei pra gravar aqui, né, esse vídeo, porque eu simplesmente hoje não consegui dormir, né, a mente com várias coisas. Parei também pra assistir alguns vídeos aqui até pra, sei lá, tentar clarear, sabe. Mas sabe aquele dia que você tá com a mente um turbilhão, tendo que tomar várias decisões, tendo que, eh, pensar em estratégias e coisas que você tem pra fazer, e ao mesmo tempo você tá cansado, sabe, tá bem cansado. Na verdade também agora estou cansado, porque até agora eu não dormi, né, mas estou cansado, mas porém sem sono. E a real é que quando se trata da gente, né, que tem essa mentalidade de uma busca por querer alcançar um objetivo ou algo que é muito maior que a gente fica assim, a gente fica assim. E eu tenho buscado muito essa questão, né, de como eu vou alcançar tal resultado. E algumas pessoas que às vezes estão ao meu redor acha que, tipo assim: "Cara, mas você já tem, tipo, você já conquistou algumas coisas e tal, não sei o quê". Eu não vejo assim, sabe. Apesar de eu saber que tem alguns resultados muito, interessantes, mas eu não vejo isso, entendeu. Eu não vejo. Eu acho, tipo, é o básico que a gente tem que ter, entendeu. É o básico que, na verdade, todo mundo deveria ter. A gente conseguir querer comer alguma coisa e conseguir comer, a gente querer vestir alguma coisa e conseguir vestir, a gente querer, morar em algum lugar legal, né, ser o mínimo, todas essas coisas. E hoje eu não me vejo ainda na fase que eu gostaria de fato de estar. Eu acho que ainda falta bastante coisa ainda pela frente, enfim, muitas coisas que eu ainda quero, fazer, né, enfim. E tô aqui, cara, me pegando a pensar em várias coisas sobre empreender, sobre tempo de qualidade, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre família, sobre familiares, enfim, um turbilhão de coisa, né, porque no meio da jornada empreendedora, a gente acaba tendo que renunciar a algumas coisas, né. Renunciar pessoas, renunciar momentos, renunciar, né, algumas coisas. E tudo isso hoje, para mim, apesar de eu ter essa clareza, apesar de eu, eh, não me importar muito com o externo, eu sou muito focado naquilo que eu tenho como objetivo, mas ao mesmo tempo também, você vê o tempo passando e muitas coisas ainda só no campo da tua visão, no campo da tua ideia, né, no campo da tua direção ali que você está querendo trilhar e tal. Então, eu sei que já está acontecendo muitos resultados, eu sei que muita coisa já está acontecendo, só que para onde eu quero chegar, o meu objetivo de fato de vida, que às vezes até troco uma ideia com a minha esposa e tal, e a gente tem visões de, como é que fala? De conceitos, né, de vida, de riqueza, de chegar a um lugar totalmente diferentes, assim, né. Ela tem uma visão mais pé no chão, hoje eu sou o sonhador, meio que deslumbro mesmo, eu meio que vou bem longe, sabe. Às vezes até meio difícil de acreditar a possibilidade de chegar nisso, apesar de eu crer muito nisso, né, eu vou chegar, eu vou viver essa realidade de ser algo comunal, colossal ali, de falar: "Caraca, meu irmão, como é que esse pretinho ali chegou nesse rolê?". Eu me vejo nessa condição, só que ao mesmo tempo eu sei que é um grande rolê, né, é um resultado que é só Deus, assim, pelo menos na minha visão é só Deus, né. Eu só penso nisso, assim, em todas as coisas, na verdade, resultados que eu tive, eu só pensava nisso, só Deus. E de fato sempre foi Ele, né. E às vezes eu não paro para orar sobre isso ou falar sobre isso com Deus, que parece que eu tô ali, pedindo a atenção de Deus só para pedir, sabe. E não é isso. Eu sou bem pontual nas coisas que eu peço a Deus em relação à paz, a um casamento próspero, a uma vida com Ele próspera, a sabedoria, a entendimento, discernimento, a saber liderar as pessoas que estão ao meu redor, a saber dar boas orientações. É mais isso que eu gosto, de falar com Deus, pedir a Deus, assim. Mas tem hora que dá vontade de também de ser o filhinho mimado, sabe? Falar: "Pô, Senhor, me dá tal coisa, faz tal coisa". Acho que o máximo que eu pedi, assim, para Deus foi, acho que no campo, assim, de pedido, eh, sei lá, foi para baixar o Uber para um lugar que eu ia. Caraca, que viagem, mano. Mas de fato foi isso, um dia.
A gente estava indo para algum lugar que eu falei: "Pô, senhor, abaixa esse Uber aí, tá muito caro hoje". E por acaso não, né, mas divinamente abaixou. Mas enfim, cara, eu penso várias coisas, sabe, é meio que isso, minha mente fica maquinando várias coisas ao mesmo tempo, eu pensando em como eu vou de fato alcançar esse objetivo com tantas demandas que eu tenho hoje, que a maioria das vezes eu nem dou conta. Com tantas propostas que eu tenho hoje que na maioria das vezes eu mesmo não dou conta. Então, cara, e aí? Pensa, como é que vai ser? Como é que eu vou chegar nisso? Se eu paro pra pensar você, como é que você vai chegar no resultado que você quer, na vida que você quer? Eu hoje como empresário, né, empreendedor ali, que estou vivendo o campo de batalha, que estou ali apanhando de algumas coisas, apesar de talvez ter gente que vive cenários bem mais difíceis que o meu, ou se não negócios bem maiores do que o meu, viver condições mais difíceis, às vezes olha para mim e fala: "Pô, você não sabe de nada, cara. Pô, isso aí é besteira", entendeu? Para mim hoje, tudo que eu vivo ainda é muito difícil, sabe? Não sei por conta da minha ambição e eu preciso ter muitas coisas, fazer muitas coisas ainda, ou talvez pelo tanto de coisa que eu tenho que providenciar, né. A gente está falando de alguns negócios, né, mas alguns negócios de pequeno porte, né. Então, eu fico pensando sobre isso, né, de pessoas que estão vivendo, cara, uma outra estrutura, o que é ter essa estrutura, como que é, entendeu. Tipo, eu penso na casa dos milhões, bilhões, né, que eu sei que é estratosfericamente distante da realidade que eu tô hoje, mas é que é possível, sabe. É possível, ter pessoas que chegaram lá e é possível a gente chegar lá, eu, você, né, qualquer pessoa que está de fato empenhada a chegar nisso. Eu estou empenhado, mas ao mesmo tempo, às vezes eu vejo que eu não estou tão empenhado diante de performance de outras pessoas que estão no mesmo caminho que eu. E ao mesmo tempo eu vejo que eu estou muito empenhado diante de outras pessoas que eu vejo, sabe? Então quando eu vejo assim, pessoas assim como eu, que estão na mesma busca que eu vejo que cara, eu não sou o único maluco dessa parada. Mas ao mesmo tempo, cara, eu vejo o quanto que a gente deixa pra lá, deixa passar muita coisa. A gente perde muita coisa da vida, a gente perde muito momentos, né, bons e tal. E de fato, né, é de se questionar assim: "Caraca, será que isso tudo vai valer a pena?". E você tem que ter fé que vai valer a pena, entendeu? Porque senão você surta com a perda dos momentos, a perda, a renúncia das coisas, sabe? E não se dá para ter tudo. Ou você vai focar em alcançar o teu objetivo, por mais louco que seja, por mais, cara, distante que seja, e você vai focar em alcançar ele e renunciar a várias coisas, né, várias e várias coisas, ou você vai abrir mão do teu objetivo e vivenciar os momentos, aonde, na sua grande maioria, nas milhões de casas brasileiras, né, é uma vida muito medíocre e difícil, sabe. E não digo medíocre de ser ruim não, mas de não conseguir acessar bastante coisas, sabe. E ter que depender de algo, ter que depender do governo, ter que depender de alguma instituição, de ação social, dessas coisas e, cara, sinceramente, só de pensar já me dá uma agonia, porque, sei lá, eu não curto. Curto depender de nada, sabe. Só de Deus mesmo, que é onde a gente depende, eh porque sabe que os planos dele são melhores para nós, sabe. Mas não bate pra mim depender, sabe, não rola pra mim depender de coisas externas. Então quando eu vejo isso, não faz sentido pra mim, não abrir mão, sabe, não renunciar de alguns momentos, de alguns prazeres, de algumas coisas pra alcançar esse objetivo. Só que ao mesmo tempo, quando eu vejo tão distante, eu me questiono se vale a pena, entendeu. Aí eu simplesmente só faço porque é a minha mentalidade, sabe. Tem que reforçar isso, cara, tem que fazer e acabou, não fica perguntando muita coisa não. Vai lá e faz e tal. E é assim que eu vivo, nessa visão, nessa nessa estrutura mental para continuar firme, porque é muito desgaste mental você manter alguns negócios, tendo que fazer dar certo, se arriscando às vezes em números, muitas coisas, alguns problemas você não pode nem, né, no caso o homem não pode nem dividir com a esposa, porque são coisas além, né. Eu divido as coisas bem supérfluas, assim, com a minha esposa, porque, cara, eu não quero que ela, pô, pire com nada, sabe. Porque, cara, não é concebível em relação à estrutura mental que a gente como empreendedor vive diariamente, para nossa esposa que está ali, né, sendo o nosso maior apoio emocional, nosso maior apoio, familiar ali, sabe. Então, tipo, eu não gosto de juntar essas 2 coisas. Eu gosto de eu saber que eu dou conta de resolver o que eu tenho para resolver e ela
dar conta de resolver o que compete a ela, né, de acordo com as nossas regras aqui. Talvez aí para você eu não sei, mas pra gente é o formato que funciona aqui. E o que eu acho mais ideal é que cada um cumpra as suas partes, né, as regras do casal ali. E hoje é isso, a gente foi assim. Enfim, cara, tô compartilhando isso com vocês porque às vezes tem pessoas que tá aí do outro lado pensando em desistir, paralisar, vendo o caos que é, e a única solução é essa, às vezes. Só que, cara, você pode acabar deixando passar a melhor oportunidade da tua vida, que é dar a melhor condição de vida para tua família, dar a melhor oportunidade de estudo para seus filhos, dar a melhor oportunidade de saúde, conhecimento, expansão mental, experiências, uma vida com Deus em abundância, não em miséria, em dificuldade. Claro que, cara, todos os nossos sonhos, independente de quanto dinheiro você tem na conta, sempre vai ser maior, né? Isso aí eu ouvi isso uma vez do, como é que é o nome dele? Do Bruno Avelar, que todos os nossos planos, projetos, sempre vão ser menores, né, para Deus e muitos maiores do que a nossa conta bancária. Então, às vezes, você pode ter o sonho mais bilionário que for, né? E vai ser, cara, isso aqui, ó, para Deus. Mas, porém, para nós sempre vai ser maior, né? Então, cara, sonha, foca no teu projeto, foca na onde você quer chegar. Apesar de ser muito maior, talvez, do que a sua conta bancária, mas tem Deus que trata isso aí, ó, como uma fagulha, né? Um nada. E que pode fazer isso tudo se realizar, né? E que na medida do tempo que você for amadurecendo, você vai aprendendo, desenvolvendo. E, cara, e Deus tem suas maneiras, né? Então, continua com fé, continua com propósito, continua a sua mente voltada para o teu crescimento. E lembra, cara, que no meio do caminho vão ficar muitas coisas. E que nesse meio do caminho vão ter eh, lesões, né, problemas e tal, que vai fazer parte do processo, entendeu? Mas continue firme porque é por um bem maior, né? Talvez lá na frente vá valer muito a pena. Em uma oração, eu vou partilhar isso com vocês, eu pedi a Deus para que um dia eu pudesse dar um dízimo de R$ 500.000. Cara, eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu pedi, entendeu? Eu pedi a Deus isso. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de ajudar algumas instituições. Eu gostaria de financiar igrejas para que pudesse abrir a maior quantidade de templos possíveis, né? Eu não sei se Deus vai deixar eu realizar isso, mas é um desejo que eu tenho no meu coração. Então, cara, sei lá, tô compartilhando aqui com vocês isso, porque é uma parada que eu queria compartilhar. Estava aqui com a minha mente a mil, maquinando centenas de coisas ao mesmo tempo. E é isso. Espero que tenha contribuído de alguma forma. E não deixa de curtir, comentar aqui no canal e se inscrever também. Valeu? Tamo junto. De Donald Trump com esses ataques aí. Mas aí, tu acha que impacta muito em relação à questão do investimento da galera e tal? Então, Negativamente, digo, né? acho que negativamente não, por causa do nosso foco e da nossa especialização. Sim, Eu tenho uma experiência mais relevante nessa área mesmo de proteção, sim, né, de sim, isso é patrimônio, verdade. de fazer hedge, enfim. Tanto que agora em março o petróleo subiu 60%, né, e a bolsa caiu, a bolsa dos Estados Unidos está 12% negativo no ano já. Caraca. E ainda assim a gente está quase 25% positivo. É uma planilha lá pra gente lá. Não, vai tomando. Então, se apresenta aí, meu irmão. Fala aí pra galera aí quem é o Gabriel. Isso aqui é um currículo? É um currículo, é um currículo. Se apresenta pra galera. Percursos de montanha-russa, não importa, o cara gera 6% de caixa de 22 milhas todo mês. Como que ele perdeu parte do mercado? A vida é difícil. Exato. Ah, o cara foi burro. Não, Não. calma, O negócio é bem. calma. O negócio é complexo.